Continuando nossas videoaulas, nesta de hoje, vamos falar sobre inferências sobre vetores de médias, proporções multinomiais. Estamos falando sobre inferência sobre proporções multinomiais. Já temos uma introdução geral das características básicas do problema. Falamos do processo de estimação de máxima verossimilhança. Apresentamos estimadores de máxima verossimilhança, sua esperança, sua covariância. Apresentamos a inferência baseado no teorema do limite central, em formas quadráticas, e agora vamos falar sobre variâncias via teste da razão de verossimilhança, que está na página 125 aqui. Então, teste da razão de verossimilhanças. Então, nós vamos falar agora, para testar a mesma hipótese, H0 igual a π igual a π0. Então, π0 é um vetor cuja soma de seus componentes é igual a 1. E como alternativa ao teste que nós acabamos de apresentar, que é o teste de Q² de Pearson, que é o teste que envolve a diferença das frequências observadas e esperadas ao quadrado sobre a frequência esperada, somado para as P categorias, e isso tem distribuição de Q² sobre H0, com P menos 1 graus de verdade. Então, o teste da razão de verossimilhanças, ele é chamado em inglês de Likelihood Ratio Test. Então, é uma alternativa a esse teste de Q² de Pearson, que é o x2, ou aquele Q² ali, que é a estatística desse teste. O máximo da função de verossimilhança é obtido substituindo em 14, que é a função de verossimilhança, que é a probabilidade conjunta das P categorias, da x1 ser igual a n1, x2 ser igual a n2, xp igual a np, ou seja, da ocorrência das observações aqui das P categorias. Então, nós vimos que o estimador é xk sobre n, né? Então, quando nós substituímos o xk por n no lugar do π, índice k, nós vamos ter o máximo da função de verossimilhança. Optamos por apresentar o máximo como função das variáveis aleatórias, tá? E não de suas realizações nk, para obter a estatística como uma variável aleatória, como a gente havia feito anteriormente, cuja distribuição assintótica é Q² com n igual a P menos 1 graus de verdade. E a gente vai ver por que também. Dessa forma, o máximo da função de verossimilhança restrita é, então, L do ômega x, vetor de aleatório das observações, x1, x2, xp, dado o π chapéu, né, que é xk sobre n, que é o vetor x dividido por n. Então, é igual a n fatorial, que é a soma dos x, x1 fatorial, x2 fatorial, xp fatorial, produtório dos π's, né, que é xk sobre n, estimador π, chapéu, e índice k, é o xk sobre n elevado a xk, né, como variável aleatória, os nk são iguais a xk. Né? Nk é a realização dessa variável aleatória, xk é a variável aleatória, então substituindo os nks por xk. Então, esse é o máximo da função de verossimilhança. Nesse caso, nós estimamos P menos 1 parâmetros efetivos. Né? Nós estimamos P, mas são efetivos P menos 1, porque estimando P menos 1 deles, o último fica automaticamente definido. Porque a gente sabe que 1 menos o somatório dos que eu estimei me dá o último, por exemplo. Sobre a hipótese nula, nenhum parâmetro é estimado. Então, zero. Por isso que a verdade é a diferença do número de parâmetros estimados no modelo irrestrito menos o número de parâmetros estimado no modelo restrito. Por que nós não estimamos nenhum? Porque o vetor de parâmetros π0 ele é fornecido sob a hipótese. Não sob a hipótese H0, o nosso vetor de parâmetros é conhecido, então a nossa função de verossimilhança, dado o nosso dado no seu ponto de máximo, que é o único valor que ela possui, porque está restrito, no espaço parâmetro restrito, como H0, é n fatorial, mesma coisa, x1 fatorial, x2 fatorial, xp fatorial, então n fatorial dividido por esse produto,
vezes a probabilidade sobre H0, π0k, elevado a xk, que são as observações de cada categoria, em relação, vezes o produtório dessas probabilidades elevadas a xk, para todas as P categorias. Então, a estatística do teste, a lambda, é a função de verossimilhança no seu máximo sobre H0, que é esse valor, sem zero de parâmetros, dividido pela função de verossimilhança irrestrita no seu máximo. A razão dos máximos das funções de verossimilhança, essa parte aqui é igual nos dois modelos, vai cancelar, e eu vou ter o produtório sobre H0 de π0k elevado a xk, e sobre H1, nesse produtório, essa parte é igual, xk sobre n elevado a xk. xk sobre n elevado a xk, para cá variando de 1 até p. Se eu tomar um logaritmo neperiano disso aqui, e multiplicar por menos 2 ln disso, menos 2 ln de lambda, eu vou ter essa quantidade aqui, depois de alguma simplificação. Porque eu vou ter, esse produtor vai virar soma, vou ter o logaritmo disso aqui, xk vezes logaritmo de π0k, xk logaritmo dessa parte, menos, né? Então, isso aqui, logaritmo disso, menos logaritmo disso. É uma divisão. E depois de algumas simplificações, que eu não mostrei aqui, mas é bem trivial, tá? Depois vocês façam. Nós chegamos nessa quantidade aqui. Na verdade, o que eu fiz foi, ambos estão elevados a xk. Então, eu dividi esse produtório, né? Cada parcela aqui, fator por fator dessa parcela. Eu dividi, então, π0k por esse fator. Então, dá n vezes πx0k dividido por xk, elevado a xk. Quando eu tomar o logaritmo, xk passa multiplicando. Aí eu vou ter o ln de nπ0xk sobre xk. Se eu inverter a ordem, xk em cima e o np0xk, eu troco o sinal do menos que apareceu aqui. Foi isso que foi feito. E o produtório vira somatório, porque o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, esse aqui quadrado aqui possui p menos 1 graus de verdade, pois no modelo restrito foram estimados p parâmetros, mas com apenas p menos 1 linearmente independente, então efetivamente são p menos 1 parâmetros, e no modelo restrito, reduzido, nenhum parâmetro foi estimado. Portanto, a diferença dá p menos 1. Portanto, são os graus de verdade do teste da razão de verossimilhança. Então, esse aqui tem uma distribuição assintótica de Q quadrado, à medida que o n crescer, fica melhor. Se xk for igual a zero, essa parcela de 20 deve ser considerada igual a zero também. Tá? Então, se ocorrer um zero, nós consideramos a parcela como zero. Mesma ação que todos os autores fazem. A Grest, de 2002, discute os dois testes e afirma que eles são assintoticamente equivalentes. Então, especificamente, a diferença da estatística Q quadrado de Pearce, que é o nosso Q quadrado 1, menos o Q quadrado 2, converge em probabilidade para zero. Ou seja, um teste converge em probabilidade para uma estatística de um teste converge em probabilidade para outra estatística. Quando a H0 é falsa, eles tendem a crescer proporcionalmente ao valor de n, embora não necessariamente possuirão valores similares, mesmo em grandes amansos. Para um valor fixado de p, a distribuição de Q quadrado 1, que é o quadrado de Pearce, converge mais rapidamente do que a distribuição de Q quadrado 2 para a distribuição Q quadrado na medida que n cresce. Então, o Q quadrado de Pearce aparentemente é melhor que o Q quadrado baseado no teste da razão de verossimilhança, né? Aproximação sintótica do teste da razão de verossimilhança. A aproximação Q quadrado é geralmente pobre para Q quadrado 2 quando n sobre p é menor que 5. Então, se n dividido por p for menor que 5, em média nós tivermos menos que 5 elementos por categoria, o teste da razão de verossimilhanças ele é pobre. Ou seja, controla adequadamente os erros tipo 1 e nem 2.
Quando P é grande, a aproximação é adequada para o quadrado de Pearson, mesmo se NP for tão pequeno quanto 1 e se os dados não contêm frequências esperadas nem muito pequenas e nem muito grandes. Mesmo nas situações do teste de que o quadrado de Pearson é bom. Outros interesses dos pesquisadores é a obtenção de regiões de confiança, que será a nossa próxima aula. Então, sobre o teste de razão de verossimilhança, ele é bastante simples, essa é a estatística. Se tiver x0 igual a 0, consideramos a parcela como 0. E esse é o nosso teste, que tem aproximação aqui quadrada assintótica com P menos 1. E o teste do Pearson, pelo menos eu não tenho muita experiência nesses dois testes, mas o teste de Pearson, os autores alegam, a maioria dos autores que eu conheço alegam que esse teste aqui é melhor do que o teste da razão de verossimilhança. Uma coisa que eu queria falar desse teste aqui, que se eu usar a sigma chapéu aqui no lugar da sigma zero, e eu, portanto, a sigma chapéu inverte a dada dela, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, xk menos n pi 0 k ao quadrado sobre n pi chapéu k. Então, n pi chapéu k é o xk. Então, ninguém faz isso na literatura, mas isso não mudaria a distribuição sintótica. Deve ser um pouco pior, porque eu estou usando o estimador no lugar de um valor hipoteticamente sobre H0 fixado. Então, eu estou usando uma variável aleatória como núcleo. Mas isso é aproximadamente Q quadrado também com P menos 1 graus de verdade. Mas pouquíssimos autores usam isso. Frequência esperada, observada, menos esperada ao quadrado, sobre a frequência esperada. Todo mundo faz. Frequência observada, menos frequência esperada, ao quadrado, sobre frequência esperada. Não sobre a observada, que seria o xk. Que é n vezes pi chapéu em ck. Então, porque o núcleo da forma quadrática seria o estimador da sigma. Então, ficaria n, sigma chapéu, inverte a dada dela. Então, mas eu daria essa expressão que eu acabei de falar com xk no denominador dessa expressão, desse somatório. Só isso que mudaria. E aí, mesmo assim, assintoticamente, isso aqui seria uma Q quadrado pelo teorema do limite central. E, portanto, da distribuição de formas quadráticas. Aqui com a adaptação para formas quadráticas, cuja matriz de variância covariância não é positiva definida, apenas positiva semi-definida. Espero que vocês tenham gostado da aula e que foi bem curtinha. Até a nossa próxima aula, em que nós vamos falar de estimação de intervalos de confiança simultâneos. Não existe região de confiança simultânea, porque, pelo menos eu não conheço, porque o espaço p-dimensional é degenerado, né? Nós temos dimensão p menos 1, então não dá para traçar as regiões hiperelipsoidais de confiança. Então nós vamos só, mas é possível imaginar essa elipsoide e projetar as suas marginais. E apresentaremos algumas outras aproximações para intervalos de confiança simultâneos. Muito obrigado, até a próxima aula, espero que tenham gostado.